Olá a todos os que nos assistem aqui por mais uma das nossas lives do projeto Adufo em Casa. Tá faltando aí um minutinho ou dois para as 20 horas. O nosso tema hoje é Educação à Distância na Pandemia. Nós vamos receber aqui a professora Diva Souza Silva e estamos aguardando aqui que ela esteja disponível para que a gente possa adicioná-la. Eu acredito que eu estou adicionando a professora Diva e daremos início então à live. A professora Diva deve estar nos assistindo já. Eu queria só confirmar, Letícia, por favor. É Diva Lobo? Diva Silva. Então eu devo ter. Aqui no Insta eu acho que é Diva Lobo, né? Eu já tinha pedido aqui, ela acho que o Instagram não conseguiu fazer a conexão. Bom, enquanto a professora Diva faz a conexão, a gente gostaria aqui de novamente. Sim, agora sim, a professora Diva está conosco. Só ajustar a minha câmera aqui, professora, só um minutinho. Tudo bem? Tá me ouvindo? Perfeitamente. A senhora nos ouve bem também? Sim, só não estou me vendo ainda, então estou tentando ajustar aqui. Fique à vontade. Tá, é Diva Enquanto isso, nós Lobo, o vamos. lobo aí é do marido, então aí no Insta tá como lobo. Ok, eu imaginei. É só a gente completando as nossas apresentações de crédito. Esse programa de lives está sendo coordenado pela professora Natália Scartesini, que é a nossa vice-presidenta da ADUFO. Tem a produção da Letícia França, do Wesley Borges também, que eu tinha inclusive esquecido de falar nas lives anteriores, do Leandro, que é da parte de tecnologia da informação. Nós estamos aqui na sede da ADUFO, seção sindical, e a professora Diva se encontra então na sua residência, e gostaria inicialmente de agradecer a professora Diva, e faria uma apresentação, e já pedindo a professora que, se nós falharmos em algum aspecto do seu currículo, por favor, a senhora nos corrija. Professora. A professora Diva é graduada em Pedagogia pela Universidade Vale do Rio Doce, tem várias especializações, é mestra em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, é doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professora associada aqui na nossa Universidade Federal de Uberlândia, onde atua também como tutora do PET Conexões e Educomunicação, é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias, Comunicação e Educação, que é o GTCOM, também faz parte do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação, que é o PPGCE, e
atua também na pesquisa em áreas de formação de professores, ou melhor, pesquisa as áreas de formação de professores, didática, EAD, educação matemática, TIC e educomunicação. Professora, então, tem algum reparo? E fique à vontade aí para fazer suas considerações iniciais. Professor Sidney, eu que agradeço o convite da ADUFO. Para mim é um privilégio estar com vocês para a gente poder conversar um pouco e com todo mundo que está aí também, para podermos conversar sobre a educação à distância nesses tempos que estamos vivendo. Muito obrigado, então, professora, pela presença. E a gente começaria com a seguinte pergunta. Nesse atual contexto de pandemia, né, que nós estamos vivendo, na Covid-19, que nos exigiu o isolamento social, né, é o que a ciência nos indica que tem de melhor a ser feito para prevenir que as mortes sejam muito maiores. Então, como é que fica o EAD ou o ensino remoto como ele tem sido apresentado? Ou seja, como uma possibilidade para a continuidade das atividades universitárias, pensando aqui na universidade no primeiro momento, né? Na sua opinião, professora, a utilização do ensino remoto não seria uma improvisação para atender aos interesses do mercado, endossando o pensamento time is money? Olha, a gente está vivendo uma excepcionalidade. Essa pandemia, inclusive verifiquei agora há pouco, quero lamentar muito a morte de mais de 24 mil pessoas em nosso país, né? Solidarizar com as famílias e, ao mesmo tempo, cobrar do nosso governo ações mais efetivas para garantir a vida. Né? A gente poderia estar conversando sobre a educação à distância em outras circunstâncias, mas o cenário é de uma pandemia. Eu acho que a maioria de nós nunca imaginou estar vivo para ver e viver uma pandemia. Isso desarticulou, desestruturou muita coisa na nossa vida, e inclusive a própria educação e os nossos espaços, né? De estarmos juntos, de socializarmos. E, claro, também a gente tem todo um entorno mercadológico com vistas a isso. A gente já tem uma questão das próprias companhias de telefonia celular que a todo tempo vão diminuindo um pouco a questão do celular e aumentando as conexões. Hoje, quase qualquer lugar que você vá tem algum panfleto, alguma coisa falando que tem educação à distância, tem educação à distância. Então, a gente sabe que, usando um termo do mercado, que é um filão no sentido de vender esse acesso e vender esse tipo de educação. Então, assim, isso, infelizmente, existe há muito tempo, né? Agora, isso se torna mais acentuado pela necessidade de quase todo mundo, se a gente não falar todo mundo, está vivendo uma situação dessa, desde a educação infantil até ensino superior, pós-graduação, e ao mesmo tempo o governo de cima cobrando ações também relacionadas a isso. Então, a gente tem hoje grandes corporações, grandes grupos detendo aí na Bolsa empresas de educação e eles têm seus objetivos também. Então, a gente tem esse cenário, a gente não pode desconsiderar esse cenário. E um detalhe que eu queria também deixar claro, mas é a partir do lugar que eu falo da educação à distância, que a educação à distância ela é diferente quando a gente fala do EAD, no sentido de relacionar ao ensino, porque se a gente já vai para essa definição, é como se a gente tivesse a responsabilidade de transmitir algo. E que esse ensino não tivesse consigo o compromisso do processo de ensino e aprendizagem. E é diferente também do próprio ensino remoto, porque o ensino remoto vai ao encontro desse tipo de educação que eu só transmito algo. Você tem que acessar, seja pela TV, pelo rádio, pela internet. Agora, o processo de interação, isso requer outros
outras variáveis, inclusive o próprio processo da educação à distância. Então, você vai ter várias linhas que vão trabalhar diferente nisso aí. A linha que pesquiso e tento trabalhar é sempre essa do processo de ensino-aprendizagem. Por isso que a gente sempre fala de um conceito de educação à distância. Sim, professora. A gente, inclusive, tem visto muito, assim, a gente que, embora sejamos professores, mas é de um conhecimento não especializado, eu diria, portanto, não leigo, mas não especializado, como é o da senhora na área, a gente já começa, inclusive, a perceber essa preocupação, inclusive, entre as denominações. O pessoal tem feito essa questão, como a senhora disse, inicialmente, de definir diferenças entre o que é ensino remoto e o que é educação à distância propriamente dita. Então, pegando um pouco do seu gancho, eu cada vez mais me convenço de que isso que a senhora indica como educação à distância, que seria, vamos dizer, o mais desejável, embora eu também tenha restrições, ele é praticamente impossível de ser atingido nesse momento. Um momento vamos dizer, de socorrer o que dá para socorrer, de improvisar para tentar diminuir perdas. Eu inclusive sou, agora expandindo o assunto também para os outros níveis educacionais, para educação básica, eu diria, fundamental e média. Eu sou pai e tenho uma filha no ensino privado, no 6º ano, tenho uma outra filha no ensino público, no ensino médio, 1º ano do ensino médio. Ambas estão recebendo o que a senhora chama aí, muito provavelmente, pelo que eu posso observar, de ensino remoto, né? Por decisão da escola, sob meu protesto, já protestei junto à escola, mas a gente é minoritário, e eu posso atestar como pai, né, que é uma catástrofe, uma verdadeira catástrofe. Então, mesmo para pessoas que, vamos dizer, que sempre gostaram de estudar, é o caso principalmente da minha filha mais velha, está se criando uma ojeriza pela educação, porque, enfim, ela não, o estudante, o jovem, não estava acostumado com isso, não tinha isso no seu projeto de estudo, e isso é imposto a ele, né? E está sendo realmente uma verdadeira catástrofe, colocando, inclusive, no ensino remoto, coisas que não poderiam estar no ensino remoto, como, por exemplo, laboratório de química. Fazer laboratório de química, prova de laboratório de química, como a minha filha fez no ensino remoto, infelizmente, uma instituição federal, que é o IFTM, para mim é uma catástrofe, né? A mais nova ridiculariza quando recebe as suas provas, e ela já tem uma malandragem que a primeira filha não tem. É o seguinte, recebe as suas provas e diz lá, atenção, não consulte o seu coleguinha, a sua apostila. Né? Ela fala, pai, mas como é que a tia não está lá do lado, olhando, né? Como ainda vem essa mensagem para a gente, o WhatsApp está aberto, o Google está aberto, a apostila está aberta, quer dizer, é uma relação muito complicada, porque, volto a dizer, não é isso o projeto, a escola está procurando se adaptar para reduzir perdas, no caso de escola particular, talvez para continuar recebendo as suas mensalidades, né, justificar o recebimento de mensalidades, no caso de escola pública, talvez para tentar impedir atrasos maiores de calendário. Mas, enfim, então, voltando à sua fala, para a gente partir para a próxima provocação, como eu gosto de dizer, eu acho que é justamente isso. Como está é o pior dos mundos. Né? O ensino remoto, não projetado, mas como solução improvisada para substituir essa relação presencial, para mim é o pior dos mundos. Mas então, continuando esse nosso raciocínio, eu
A gente tem ouvido muitas pessoas dizerem que a pandemia servirá para a educação se reinventar, entre aspas, reinventar. Eu estou falando entre aspas porque a gente, inclusive, gravou um vídeo dizendo que professor se reinventa a cada dia, né? Principalmente professor de escola pública, de periferia, que não tem recursos, né? A gente cansa de saber como é que professor, quando eu digo professor e professora, né, se reinventam. Então, muitas pessoas dizem que o EAD, ou o ensino remoto, seria uma reinvenção. Essa chamada reinvenção, entre aspas, ela não poderia precarizar a educação e até mesmo contribuir para o enfraquecimento da carreira docente como conhecemos. E aí fica uma preocupação dirigida a uma professora que é da Faculdade de Educação aqui da nossa querida UFO, né? Sim, Sidney, antes de entrar até nessa questão da possível precarização da carreira docente, quando a gente fala sobre a educação à distância, nesse momento, esses relatos que você veio fazendo, inclusive da experiência com suas duas filhas, eu tenho acompanhado uma sobrinha também que está no ensino médio, como que aquilo está se tornando para ela. Olha bem, as escolas, dentro da sua perspectiva, dentro daquilo que tem para fazer, eu já fui diretora de escola e de escola particular, a gente sabe desse cenário, igual você fala também, porque você depende que os alunos e alunas estejam ali, você depende que as mensalidades sejam honradas, você depende daquilo para poder, inclusive, pagar os professores e como que você estrutura todo esse quadro, né? Então, assim, a gente também, e creio que todos não vão negar essas circunstâncias. E não é uma situação, como a gente já está vendo, desde que foi declarado como pandemia em meados de março, as coisas só têm expandido, porque nós estamos também numa situação de um desgoverno em relação à própria condução da situação. Porque quando você reduz possíveis investimentos na educação e na saúde, você chega num cenário desse explicitando muito mais desigualdades e uma série de outras coisas que estavam sendo levadas de qualquer forma. Mas olhe bem, até os exemplos que você traz são exemplos de quem tem acesso à tecnologia, não é uma questão de acesso, igual como eu estou falando da minha sobrinha também. Não é o acesso, não é este o caso. É que forma que essa educação está sendo trabalhada. Então você pega o ensino como era na sala de aula, isso a minha sobrinha contando, ela tem que acordar cedo e ela tem todos os horários que ela teria normalmente na sala de aula presencial, ela tem remotamente os professores dando aquelas aulas, pedindo para pegar as apostilas, desenvolver tal atividade, tal atividade. Então, assim, é o que eles estão enxergando como possibilidade. Na perspectiva de uma educação à distância, com planejamento, desenvolvimento, você tem ali o que alguns autores vão chamar de polidocência, porque você tem várias perspectivas da docência para organizar um processo de educação à distância. Se você pega aquilo que está no presencial e só coloca remotamente, é enfadonho, sim. A gente, no presencial, a gente está lá dando aula, a gente retoma algumas coisas, a gente chama fulano, o que você pensa disso? Faz uma interlocução, né? Nas Eu formas falo que a gente olha muito nos olhos dos alunos e das alunas, né? Os olhos dizem muito, se você fala mais rápido, se você repete um tema, né? Aquele olhar meio perdido pode te sugerir que você repita um tema, que você não sente que não foi bem compreendido. Eu acho que isso perde muito, né? Sim, essa percepção, ela é muito interessante. Apesar de nós também sabermos, você também como professor, que tem pessoas que, tanto docentes quanto graduandos e graduandas, que sequer têm esse olhar olho no olho. A gente também tem gargalos no presencial que às vezes só vem à tona quando a gente questiona a educação à distância. Então, você tem docentes que nem sabem quem são os estudantes que cursam aquela disciplina. Você tem estudantes que terminam o semestre sem saber que dia mesmo era aquela disciplina.
que interlocução que tem ou não. Então, você tem uma série de situações aí que precisam ser discutidas, mas a transmissão única e como um canal único é realmente enfadonha. E olha bem, adolescentes e jovens que lidam com tecnologias de diferentes formas, a gente ainda fica muito preso a uma racionalidade técnica de currículo e de ensino que só transpor para plataformas digitais não nos garante essa interação. Eu não estou falando para a gente ser palhaço de circo, com todo respeito ao profissional palhaço. Eu não estou falando que a gente tem que fazer firulas e etc. Mas eu estou falando que a gente tem que ter um compromisso para além de transmitir um conhecimento historicamente acumulado. Nós precisamos trabalhar para que esse conhecimento seja realmente aprendido. E acesso a isso via tecnologias, nossos estudantes hoje têm de uma maneira, às vezes, muito mais interativa do que a gente está se propondo a fazer. Então, isso nos coloca também em situações de que não cabe muito esse papel do professor, da professora, só transmissor de um conteúdo. Porque acesso ao conteúdo, hoje, nós temos muito. Mas como trabalhar esse conteúdo para que se torne um processo de ensino-aprendizagem? Aí, entrando na sua questão, quando você coloca sobre a possível reinvenção da educação e talvez o enfraquecimento aí da carreira docente como conhecemos, eu coloco que a carreira docente nós temos sempre que lutar por ela, principalmente por aquilo que são direitos garantidos, por aquilo que coloca... Só um minutinho. Fique à vontade. Que coloca o docente nesse processo e nesse lugar de ser o docente. Agora, quando a gente fala de educação à distância, de reinventar, a educação à distância ela é muito antiga. Alguns teóricos começam lá das epístolas de Paulo, na Bíblia, quando ele se destinava a alguma comunidade através de cartas para recomendar situações. Outros já começam a datar a partir da invenção do selo. Aí começa por cartas. E a gente tem várias gerações que a gente fala. Primeira geração de EAD, segunda, terceira. No Brasil, quase todo mundo já ouviu falar do Instituto Universal Vai Até Você. Muitos fizeram... IUB, Instituto Universal Brasileiro. Isso. E muitos fizeram cursos à distância de conserto de máquinas, de desenvolvimento Meu pai, professora, fez um curso de técnico em eletrônica à distância. Montou um rádio, a válvula que eu mexi, nunca funcionou. Precisou ali de algum acerto. Não sabia nada de eletrônica. Eu sei porque depois eu fiz curso técnico presencial. E sabia, ele dizia, não sabia nada de eletrônica. Sim. E a gente tem relatos de pessoas que fizeram esses cursos e que, inclusive, montaram pequenos estabelecimentos para poder dar assistência nos lugares, ganharam algum dinheiro com aquilo. A gente vê várias gerações. A gente, há pouco tempo, não tinha sequer possibilidade dessa interação de live. Hoje, quantas plataformas. O que a gente, como educação pública, tenta sempre por softwares livres, para que a gente distancie cada vez mais dessa questão de plataformas digitais proprietárias, que é assim que fala, para que a gente desenvolva e tenha essa acessibilidade. Mas essa reinvenção docente, como você tinha colocado, a gente faz isso o tempo todo, na hora que a gente senta para poder elaborar um planejamento daquele semestre, para poder pensar o que deu certo, o que deu errado. E um planejamento só se torna vivo quando você tem o contato com aquela turma. Mesmo que você dê aula para várias turmas daquele conteúdo, ela só se torna esse conteúdo só se torna vivo na interação. Paulo Freire já dizia, só há docência porque há discência. Ou seja, esse processo... Só há ensino se houver aprendizado. Né? Sim, não se transmite para o nada, né?
Qual que é a melhor aula? É aquela que o estudante aprende. Então, eu posso usar a tecnologia A, B ou C. Qual que é a melhor tecnologia? É aquela que o meu sujeito, o alvo, tem acesso. Não adianta eu estar com uma tecnologia de ponta, sendo que a pessoa não tem acesso. Antes, os alunos lá, copiando do quadro o tempo todo. Depois, tirando cópia de transparências. Depois, copia para a minha aula no pendrive. Depois, peraí, qual que é essa relação da docência? Então, a questão da carreira docente, eu acredito que ela não é enfraquecida por esta variável. Esta daí, ela nos coloca em ponto de discutir as próprias relações e discutir o nosso papel de docente diante de modalidades assim, como educação à distância, presencial. Apesar que tem até um colega que eu li um texto dele recentemente, eu tinha deixado ele aberto aqui, e ele foi bem provocativo quando ele colocou assim, a Covid-19 e o fim da educação à distância, um ensaio, que é o Ronei Martins, da UFLA. E eu falei assim, o fim da educação à distância, mas ele vai provocando falando o seguinte, que da forma que a gente já vive hoje, ele já defende há mais tempo, é uma linha dele, que não teria que ter modalidade, você teria que ter a educação e ela ter esse hibridismo com a questão tanto presencial quanto com o uso de tecnologias. As minhas aulas, por exemplo, eu sempre trabalho a educação presencial na faculdade de educação, nos cursos que eu trabalho, e eu tenho a plataforma Moodle, que é o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde eu disponibilizo a disciplina, o cronograma, e a gente vai fazendo interações ali. Eu não estou substituindo, a gente não deixa de ter uma aula naquela semana para a aula ser pelo Moodle. Mas é ali que disponibilizo vídeos, links, é ali que eles acompanham, é ali que entregam trabalhos. Eu praticamente não recebo trabalho impresso mais, nada impresso. E a própria educação à distância nos coloca numa situação que é o seguinte: você é responsável pelo seu processo de ensino-aprendizagem. Isso teria que ser com todo mundo, na presencial também. Então, eu cuido de processos de avaliação, mas eu não fico na checagem se você está copiando do colega porque está tendo acesso ou do outro. Você tem que ser responsável pelo seu processo de ensino e de aprendizagem. Quando a gente vai ver outros exemplos na União Europeia, por exemplo, quando você discute as questões de avaliação, eles estranham a gente ficar pensando assim, o que você faz para conter a cola? O que você faz para fazer tal coisa? E não que isso seja só nosso, mas falo o seguinte, principalmente na educação superior, se a pessoa não tiver um compromisso real com o seu próprio processo de ensino-aprendizagem, a gente sempre vai estar em vigilância. E eu coloco isso também para nós, professores e professoras. Se nós não tivermos um compromisso com o próprio processo de ser docente, essa apropriação docente, esse compromisso docente, talvez se corra risco de ser substituído por uma boa plataforma que transmita o conteúdo, porque o transmitir por transmitir pode levar a alguns questionamentos. Então, assim, desculpa se eu ampliei Fique à aqui vontade. e coloquei mais coisas, mas é porque isso vai nos suscitando essas discussões. A gente precisa discutir mais os processos de ensino-aprendizagem. A gente tem situações na própria UFO de pessoas, às vezes, que você descobre mais na frente que está tendo um problema e que não está indo dar aula, mas ninguém falou sobre aquilo. Ou você descobre pessoas que limitam o ser docente a dar aula presencial, como, lamentavelmente, o nosso atual ministro da Educação. Os professores dão 8 aulas e pronto. O exercício da docência, ele está perpassando o tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente precisa se apropriar desse arcabouço, sim, e nos responsabilizarmos por esse exercício docente. E é isso que eu creio que vai refletir na própria sala de aula, seja essa sala de aula presencial ou via alguma plataforma. Professora, é com satisfação que eu registro, a Letícia está aqui ao meu lado, distante mais de 2 metros, com máscara e tudo, mas
estou pedindo aqui para ela me confirmar com um aceno se é verdade ou não. Eu acho que é a live que nós temos mais pessoas simultaneamente assistindo. Ela acabou de confirmar, então isso para nós é uma grande alegria. Nós estamos aqui com 55 pessoas, né, nos assistindo simultaneamente. Esse número vai aumentar muito, porque depois somam-se todos os que passaram por ela. E mais, também é o que está gerando mais debate também, né? Quer dizer, a Letícia ela dá uma filtrada aqui, porque muita gente está entrando aqui, rolando a tela, fazendo apenas uma saudação. Então, já como das outras vezes, a Letícia filtra aqui para mim e vai me mandando aqui no WhatsApp. Por isso que eu estou sempre desviando o olhar. A senhora me perdoe a falta de educação. Eu desvio o olhar aqui para acompanhar, tentar acompanhar o que a Letícia tem me passado aqui, que são perguntas. Mas eu já estou contabilizando aqui bem umas 20 por aí, mais de uma dezena com certeza. Então eu dei uma lida aqui e vou apenas fazer um compilado. Já estou justificando então por que nas outras lives a gente teve condição de fazer mais as perguntas e aqui só se eu tivesse uma cumbuquinha para fazer sorteio para não deixar ninguém chateado. Mas aqui, do alto da minha incompetência de gestor da live, eu vou tentar pegar ainda nessa questão que a gente falou da precarização da carreira docente, para deixar isso muito, muito claro, porque a gente está na condição de direção sindical, fizemos um vídeo que falou sobre isso. A UFO hoje abriu um questionário para docentes, que já começa com uma primeira pergunta horrível sobre quais são os métodos de ensino remoto que o professor já utiliza, e aí ele coloca lá 5 ou 6 opções e não coloca a opção nenhum. Eu, por exemplo, não considero que eu uso nenhum método. E não tem lá. Tem outros. Se eu colocar que tem outros, significa que eu uso algum método não elencado naquele conjunto de respostas, que não é verdade, né? Então, eu vou ver ainda, quando não acessei ainda. Quando a gente, abriu hoje. Era para ter entrado a semana passada, acabou abrindo hoje. Porque está dito, a Universidade Federal de Uberlândia deu um cavalo de pau. Ela disse que não iria substituir atividades presenciais por atividades EAD. E já quando abriu o primeiro questionário, que foi o questionário dos discentes e das discentes, a reitoria coloca que sim na perspectiva de uma eventual implantação de plataformas de ensino remoto. O que para mim vai ser super complicado, mesmo no ensino superior, que a moçada já tem mais interação com internet, etc., né? Voltando lá na história da minha filha, hoje ela estava lá assim, a professora dando aula e falando, gente, quem não enviou o trabalho precisa enviar. Como? Quem deu aula de e-mail, de geração de PDF? Alguém deu essa aula para enviar trabalho? Enfim, né? 6º ano. Então, quando a gente fala de precarização da carreira docente, é pelo seguinte, é uma coisa estrutural a EAD, ao ensino remoto. Significa que eu multiplico a força de trabalho do professor, né? Eu aplico a mais-valia do nosso Marx ao extremo, porque isso tanto no ensino, porque quando a gente fala de mais-valia, fica parecendo que a mais-valia só se aplica ao capitalismo lá da empresa privada de educação. Não, tem mais-valia também sobre o funcionário público, né? Se o governo, porque o governo, que é um intermediário entre a população e o funcionário público, ele acaba assumindo o papel de patrão. Como patrão que e, portanto, gestor, ele acaba cedendo a mais-valia, porque se ele investe menos e pode ter resultados ampliados, é óbvio que ele vai preferir esse método a um outro que ele tenha que investir mais, porque ele quer, vamos supor que ele seja completamente isento de qualquer fator de corrupção, mas ele ainda assim quer mostrar serviço, né? Quer mostrar serviço para a própria população e etc. Sim. E isso que é o complicado para a gente, sabe, professora? Que a gente fala da precarização da carreira docente, porque, em primeiro lugar, o mesmo professor vai poder dar aula para um número maior de discentes, e isso, no nosso entendimento, não vai escapar
de um desemprego de professores. Isso vai gerar menos empregabilidade dos nossos alunos e alunas. E veja, quantos licenciados, licenciadas, pedagogos e pedagogas que a UFO forma, né? Então, esse pessoal terá também menor empregabilidade. Então, eu estou traduzindo aqui o que às vezes eu estou vendo que tem muito estudante participando da nossa live, que é muito legal também. É disso que nós estamos falando. Para você, estudante que está fazendo licenciatura. É isso que é precarização da carreira docente, né? Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto é esse que a senhora também comentou, porque se isso não for muito bem estruturado, também nós podemos entrar num processo que não leva à educação de qualidade, né? Isso supondo que o estudante do lado de lá tenha acesso a tudo, como a senhora também muito bem ressaltou, né? Porque para fazer, aí tem um outro pressuposto, porque o aluno que já se matriculou num curso que já era anunciado a ele como à distância, ele já espera-se que ele já tenha se prevenido para isso, né? Agora, quando a gente vai improvisar para substituir a atividade presencial por atividade à distância, o aluno também está desprecavido quanto a isso, o aluno ou a aluna. Então, isso é um outro fator. E é um fator que a carreira docente fica susceptível também, porque ela passa a trabalhar com o ensino de menor qualidade. Vamos cumprir tabela, para usar o termo da nossa querida professora Marisa, que me mandou um texto aqui hoje, está sendo publicado nos meios de comunicação da ADUFO. Seria isso, quer dizer, vamos cumprir tabela? Vamos terminar esse semestre, haja o que houver? Então é isso que a gente coloca. Por exemplo, a gente vai passar por outros momentos de defesa da categoria da própria universidade pública com necessidades de paralisação, né? Como nós já fizemos, greve de mais de 100 dias. Essa pandemia não chegou perto ainda da nossa maior paralisação na UFO. Se a gente tiver com aulas gravadas, etc., etc., isso vai ser para usar o termo do nosso valoroso ministro do Meio Ambiente, vai ser a porteira aberta para passar a boiada, né? Porque aí, olha, a aula já está filmada. É só, estudantada, continue em casa, deixa essa cambada de professores aí fazer greve, querer atrapalhar o bom andamento dos trabalhos, nós vamos substituir por aulas virtuais, né? Quer dizer, a gente vê, a senhora tem razão, a educação à distância se pratica há muito tempo. Eu lembro que eu era menino, eu sempre fui muito estudioso, gostava, sempre, não digo que eu gostava de estudar, mas eu me rendia aos estudos com muita facilidade. E eu tentei assistir muito Telecurso Segundo Grau, a senhora lembra? Sim. Hoje virou Telecurso 2000, né? Completamente englobado pela Fundação Roberto Marinho. Nunca me apeteceu. Uma péssima experiência. Mesmo eu me interessando muito por aulas e tudo, mas nunca me agradou. Agora, essa é a questão, né? Quer dizer, quando você massifica essa questão, essa educação, e isso já é um projeto antigo que se tenta, é disso que a gente teme na precarização da carreira docente. A gente tanto está tomando cuidado, a gente recebi um texto agora do Unesp, que fala muito sobre isso também. Então é só para deixar claro, a gente entende muito a sua posição, mas também para colocar o nosso ponto de vista. Sim, né? Sim. Professora, então vamos lá, vamos seguir, porque nós estamos nos empolgando, eu peço desculpas também, eu só gostaria de dizer para a moçada que a nossa live tem que terminar com menos de 1 hora, porque senão o Instagram nos derruba. Então, vamos tentar, ainda faltam 22 minutos aqui, nós ainda temos 2 provocações para a professora Diva. Então, a próxima é o seguinte. Bom, é indiscutível que as políticas afirmativas mudaram o perfil do graduando, né? Hoje a gente tem mais mulheres, mais negros e negras, mais pobres, né? Inclusive o que embasa isso
é a própria pesquisa de perfil dos graduandos, que foi organizada pela Andifes e que conta com a contribuição de docentes da UFO, o professor Leonardo Barbosa, que esteve na nossa última live, a professora Patrícia Trópia, são colegas que participaram dessa pesquisa. Bom, seja por questões econômicas, domiciliares, sociais, esses discentes, né, tendem a não conseguir estudar com qualidade por meio do ensino remoto. Há que se pressupor isso. Eu até diria o seguinte, eu fico imaginando aqui, tentando imaginar uma realidade, muitos dos estudantes mais pobres têm um plano de dados, mas é um plano de dados restrito, que não dá para ele fazer, por exemplo, assistir vários vídeos por dia, ou mesmo lives com professores, a não ser que ele tenha uma banda larga em casa. E isso não é a realidade, mesmo de estudantes de classe média. Quando tem uma banda larga em casa, ela é, às vezes, um plano mais restrito, que não... A gente tem tido experiência aqui com lives, que às vezes não tem... O professor de lá não tem uma qualidade de internet muito boa, como parece ser a da professora, que não caiu nenhuma vez, não travou nenhuma vez, e dá muito travamento, né? Dá pique de voz, etc. Então eu fico pensando assim, né? Esses alunos saindo da universidade e indo para praças de Wi-Fi, shopping, café. Aí eles vão deixar de interagir, né, na sala de aula com o professor e eles vão se juntar lá no shopping, etc. Também numa sala de aula, só que fica só o professor à distância, né? Porque se não resolver esse problema da conexão, já está minado, né? Bom, mas fazendo a pergunta, a médio e longo prazo, o ensino remoto não poderia contribuir com uma regressão desses avanços sociais que eu acabei de dizer aqui, que, por exemplo, as ações afirmativas propiciaram, né? Será que a gente não poderia correr o risco de dividir? E eu vou deixar a senhora responder, vou conter minha ansiedade, depois eu faço uma pergunta em cima dela. Tá. Sidney, o interessante é que eu sou tutora de um PET, devem ter pessoas aí acompanhando, que é o Programa de Educação Tutorial, Conexão de Saberes e Educomunicação. E é um PET de recorte social. Porque esses programas começaram lá na década de 70 e sempre pegavam os melhores alunos para continuarem melhores e caminhar. E dificilmente a gente tinha alunos que não tinham CRA lá muito alto e não tinham condição de entrar. Esses PETs, inclusive esse que eu estou como tutora, ele vem em 2010, já no governo Lula, e que inclui recorte social. Então, o PET, hoje, que a gente vive, ele tem mais de 10 anos na UFO, todos os estudantes, todas as estudantes que estão nele são de recorte social. E a gente vive essa circunstância. O PET não parou, o governo começou a cobrar o tempo todo que se o PET tivesse parado, os meninos não receberiam bolsa. E a bolsa que eles recebem de R$400 é bolsa para sobrevivência. É bolsa para moradia, para comer, para sobreviver. E ainda a gente pensar em pagar a internet, e a gente tem, né, o PET, inclusive tem uma discussão quinta-feira, depois eu divulgo aí também, que precisamos falar sobre relacionamento abusivo, e a gente está discutindo vários temas, e o PET tem funcionado, a gente tem toda sexta-feira reuniões, mas tem dia que a internet de um cai, a outra já não funciona, a outra já está na casa da avó, porque teve que socorrer de alguma maneira, não tem acesso, né? Outros tutores de outros PETs pelo Brasil afora, falando de gente assim, literalmente mesmo, subindo acima para telhado, para ver se pegava uma conexão. Então, uma frase que eu tenho usado, por mais doída que ela seja, é que essa pandemia trouxe à tona nossas epidemias. E nossas epidemias de desigualdade social. Nossas epidemias... Só corrigindo, porque aí esbarrou na minha área, eu vou piorar
assim, no sentido de contribuir, Sim, me mas corrija. piorar, ela evidenciou as nossas endemias, o que é muito pior. Porque endemia é aquela ocorrência já esperada, tá certo? Tá, já Então, era quer dizer, previsível, né? ela está evidenciando a endemia da pobreza, a endemia da Isso, desigualdade. São essas isso. endemias que estão sendo evidenciadas. Obrigada, Sidney, aprendi mais uma. E porque já eram previsíveis, elas estão aí, né? Os invisíveis. Como que a gente lida com tudo isso? A falta de políticas públicas ligadas a isso. Nós precisamos ter essa rede, nós precisamos fortalecer. A gente precisa de políticas públicas continuadas. O Marco Civil da Internet, que vem lá desde 2014, quais são as acessibilidades, quais são as redes que já eram para ser gratuitas para toda a extensão territorial brasileira. A gente volta ainda, né, em 2020, a linha de pobreza e de miséria. Então, assim, políticas públicas onde as pessoas possam se alimentar, possam ter vida digna, possam ter encanamento de água, a gente vivendo coisas assim, lave a mão, lave a mão, lave a mão, a pessoa nem tem. Então, isso, a educação, inclusive as discussões da educação à distância, ela é mais uma variável que vem à tona. Por que que em alguns lugares a questão remota, eu nem vou falar da educação à distância porque eu não investiguei a fundo, a educação remota está funcionando. A UFO, por exemplo, tem mais de 10 anos que a UFO oferece cursos à distância. Eu falo de um lugar que a pedagogia à distância na UFO tem mais de 10 anos. E eu sempre cobrei e continuo cobrando o seguinte: institucionalize a educação à distância na UFO, porque o governo, desde que implantou a educação à distância, desde a Universidade Aberta do Brasil em 2005, era para poder expandir, mas ela sempre veio a reboque. Então, você coloca nessa polidocência docentes, tutores que são docentes e que ganham para trabalhar 20 horas semanais, sendo os mediadores entre docentes e estudantes, 700 e poucos reais, que é bolsa. E você tem... São professores. Então, assim, essas coisas não são discutidas. Eu falo também da própria faculdade de educação. A gente precisa parar de discutir mais. Mas a gente quer ser ouvido, mas a gente também não se atreve a ir para o meio das coisas e discutir. Então, a educação, na questão de talvez prejudicar essa inclusão, principalmente das ações afirmativas, ela é mais uma variável, que antes dela vem toda essa falta de infraestrutura tecnológica. A gente poderia falar assim, de novas formas, inclusive de sociabilidade em espaço virtual. E tem um tripé aí interessantíssimo, porque a gente precisa de condições pedagógicas, humanas e tecnológicas. Nós vivemos isso todo o tempo. A gente fala que numa equipe multidisciplinar, nessa polifonia aí de vozes para EAD, nós precisamos de design, nós precisamos de construtores de redes, nós precisamos... Eu não preciso dominar todas as tecnologias para eu trabalhar a partir de uma plataforma à distância. Eu posso estar junto com outras pessoas, isso requer de nós essa coletividade. E eu estou falando de elaboração em diferentes plataformas, divulgando recursos educacionais abertos. Tem até um orientando trabalhando isso no seu mestrado, porque nós precisamos de softwares livres, nós precisamos nos apropriar disso. Nesse sentido, Sidney, eu assumo aquela coisa assim, eu não quero estar, e como educadora também, no cabo de guerra entre um tipo de modalidade e outro tipo. Eu estou do lado da educação e a educação de qualidade. E de que forma que ela pode ser desenvolvida, gerando mais autonomia, mais protagonismo, ao mesmo tempo mais coletividade, menos egoísmo, mais políticas públicas que pensam a transformação do todo e não só do umbigo do fulano. Então, assim, são tantas coisas que estão nisso aí. Inclusive, não seria
uma questão de empecilho, mas uma questão que precisa ser discutida em todas as instâncias. Nós não temos uma poção mágica ou uma receita, faça isso ou faça aquilo. Mas um jargão aí que fala assim, juntos nós somos melhores para poder discutir e pensando que nós não estamos discutindo as pessoas, nós estamos discutindo as ideias. E essas ideias precisam vir para a mesa, para que a gente possa elaborar, porque senão nós vamos continuar sendo atropelados. E aí a gente vai ficar com esse sentimento que você relatou lá da escola, de sentir a minoria e não conseguir ser ouvido, nem para ser considerado em outras possibilidades dessa educação à distância. Muito obrigado por mais essa resposta, professora. A Letícia está chutando o meu calcanhar aqui, dizendo que faltam só 10 minutos, só para a gente ir se balizando no tempo. Eu vou abrir mão, eu iria fazer uma discussão em cima dessa minha última pergunta, mas vamos para a última provocação, se der, depois a gente volta ao tema. Então, veja, caso o EAD seja implementado na UFO em tempos de pandemia, que seria para solucionar, né, essa paralisação do calendário, como é que a senhora imagina que seria a sua viabilização, tendo em vista cursos e disciplinas que não comportam tal modalidade? Aliás, o próprio MEC soltou agora esses dias um documento alertando para as universidades para que, por exemplo, estágio, não só estágio, na nossa área, né, onde tem laboratório, é complicadíssimo, né? Complicadíssimo não, é impossível, né? Porque tem, às vezes, por exemplo, até na minha disciplina, o laboratório é demonstrativo. E aí até que a gente consegue remediar com perda de qualidade, mas remedia. Agora, quando o laboratório é para treinar a prática, como, por exemplo, técnica operatória no caso da medicina, no caso da veterinária, né? Técnica de congelamento em algum outro curso, né? Técnica de análise de solo na agronomia, não tem muito jeito. Então, tem algumas disciplinas que não conseguiriam comportar essa modalidade de ensino. Como é que faria nesse caso? O ano letivo transcorreria de forma remota para alguns casos, algumas disciplinas e outras não. Então, essas outras ficariam esperando, esses alunos passariam mais à frente, quer dizer, as disciplinas que pudessem se enquadrar no ensino remoto terminariam, as outras ficam esperando, e aí, como é que isso é administrado em termos de universidade, né? Eu vou aqui, para finalizar, porque não vai dar tempo de eu voltar a falar com a senhora, então eu vou lhe passar a palavra, depois a senhora já fique à vontade para fazer suas considerações finais, quando nós já estamos aqui com 8 minutos para terminar. Mas eu quero só terminar com uma historinha. No meu mestrado, eu tinha muito contato com o professor Ernesto, que estava da imunologia, voltando da Virgínia, nos Estados Unidos. E ele contava muito lá sobre o que ele aprendeu lá da American Way of Life, né, do jeito americano de se viver. E ele falava, eu me lembro bem, de que quando havia invernos rigorosos, nevascas, e algumas... Veja, eu estou falando do berço do liberalismo, né, onde time is money, onde o mundo se divide entre winner and loser, né, vencedor e perdedor. Se você não conseguiu realizar o sonho americano, é porque você é um perdedor. Mas ele dizia o seguinte: quando havia essas nevascas e algumas escolas ficavam sem poder, os alunos não podiam chegar até a escola, então suspendia o calendário. Outras escolas não acometidas pela nevasca suspendiam também. Simplesmente para igualar todo mundo. Porque, veja, aí está um capitalismo mais domesticado. Porque se ele pressupõe a concorrência, mesmo winner and loser, ele tem que, então, minimamente, assegurar que até um determinado nível as condições sejam iguais. Então, a escola que não estava com nevasca fechava, nem em solidariedade, mas para dar condições de que todos os alunos concorressem, seguissem em igualdade de condições.
Então, eu, fechando a minha participação para passar para a senhora, eu diria isso, que agora é tempo de calma, é tempo de pausa. A pandemia vai passar, vai passar. O mundo nos mostrou que ela demora 2, 3 meses. Com o governo Bolsonaro, ela deve demorar 4, porque nós não temos governo, ela vai demorar mais para passar. Mas ela vai passar nos próximos dias. Então, seria, no meu entendimento, o momento da pausa. Agora não é o momento do time is money. Pausaríamos todos juntos para depois continuarmos juntos. Quando não tem ninguém à frente, ninguém ficou para trás. Então essa só é a nossa ponderação e tem tudo a ver com essa pergunta que eu já lhe passo, porque essa é uma preocupação, às vezes, dentro do próprio curso, né? Ou entre cursos. Cursos que têm essas atividades mais pesadas, que não podem ser remotamente realizadas, teriam esse problema. Gostaríamos de ouvir a senhora. Sidney, eu agradeço também e quem sabe em outro momento a gente continua discutindo, porque tem muita coisa mesmo, né? Eu fico pensando na gestão da UFO, né? Com todo o meu respeito, e por ter vivido cargos de gestão também, você com certeza também, gestão tem o ônus e o bônus, né? E o ônus tem aquela hora assim, eu preciso tomar uma decisão. Eu fico pensando nisso porque a todo momento estão sendo questionados porque esse semestre, né, o nosso calendário foi suspenso, acho que foi uma decisão acertada. E, ao mesmo tempo, você precisa conhecer a sua comunidade. Eu não vi ainda os questionários, sei que foram feitos para estudantes e para professores, está começando hoje. Você precisa mapear para você ver com quem que você está trabalhando e coletivamente fazer uma proposta. Como eu te disse, não é uma receita, mas são possibilidades. A primeira é essa da calma. E vamos ver como que nós nos estruturamos. Porque, segundo pesquisas também, essa questão do vírus, que não é uma situação tanto de quem vai pegar ou não, mas a gente ter leito e com respiradores para socorrer quem precisa, né? Algumas soluções têm sido encontradas. De que maneira? Soluções que eu falo diante da excepcionalidade. É você ter turmas que vão segunda, quarta e sexta, outras vão terça, quinta e sábado, e nos dias alternados com o suporte de plataformas à distância. Os cursos hoje que tem à distância, tudo que envolve laboratório, estágio, isso é presencial. Então, o que já existe hoje no Brasil e que a gente acompanha. Então, não abre mão disso. Tal curso é laboratório. Como é que ele vai ser à distância? O laboratório é presencial. Se a UFO for assumir isso, esse laboratório vai ser presencial com quantos estudantes, com qual rotatividade, porque a própria sala de aula, sem pensar em laboratório, nós vamos ter que ter uma distância uns dos outros. Então, essa distância vai ter que ser resguardada com máscara, com todo o cuidado, e como que nós vamos estruturar tudo isso. Então, algumas possibilidades diante da excepcionalidade poderão ser encontradas coletivamente, mas sem deixar ninguém para trás. Porque se eu arrumo uma solução, como teve aí algumas pessoas questionando, podia dar as aulas à distância que fossem mais teóricas, e quem não tiver acesso, depois fica para trás e depois faz de novo. Não, isso não é uma opção. E o professor, a professora dá aquela aula à distância e depois, quando voltar tudo, ele dá também presencial. Então, assim, trabalhar à distância é muito mais trabalhoso do que o presencial. E essas coisas precisam ser discutidas. Então, assim, eu acredito que a gestão da UFO esteja pensando nisso. Precisa ouvir as diferentes vozes, sindicato, nós docentes, para que juntos nós possamos sobreviver a tudo isso e discutirmos mais efetivamente, não tanto dentro de excepcionalidade. Professora Diva, muito obrigado pela disciplina com o tempo. Acho que nós estamos faltando aqui 1 ou 2 minutos para o término. Então vai cair a qualquer momento. Eu que agradeço. E agradecer também a todos que passaram aqui pela sala. As contribuições foram muito valiosas, né? Nós temos aqui os prints aqui de várias perguntas e realmente eu acho que é a oportunidade, olha, 26 segundos restantes, é a oportunidade
que a comunidade estava esperando, inclusive para poder debater, mas talvez a gente reabra essa discussão em outros momentos, professora, talvez Sim. contando novamente com a senhora. Muito obrigado mais Eu uma que vez pela agradeço. participação. Boa noite. Agradeço todo mundo. Boa noite. Até mais. Até mais.